Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nessa semana nós meditamos a respeito da ansiedade. E hoje eu quero finalizar então a nossa semana falando algo muito importante. Mude o foco da sua ansiedade. Eis o que Jesus diz a você hoje. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, dirija os seus pensamentos para o alto, e Deus cuidará de todas as suas necessidades. Ele quer libertar os seus filhos das preocupações com as coisas mundanas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele afirma assim: pensai nas coisas lá do alto e não naquelas que são da terra. Portanto, em termos, um cristão materialista é uma contradição. A palavra grega para primeiro, buscai primeiro, é protos, que significa primeira na sequência de muitas opções. Então, de todas as prioridades da vida do Filho de Deus, buscar o reino de Deus é a número 1. Isso significa fazer o que você puder para permitir o controle de Deus sobre a sua criação, o que inclui buscar a direção de Cristo para que ela seja manifesta em sua vida, a vontade deles seja manifesta em sua vida, por meio da justiça, da paz, da alegria no Espírito Santo, como diz Romanos 14:17. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento e isso deve ser a prioridade na nossa vida, buscar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Quando o mundo vir essas virtudes em nossa vida, em vez da ansiedade, será evidenciado que de lá está o reino de Deus. Você pode dizer: desejo falar às pessoas sobre Jesus para que elas sejam salvas. Mas se a sua vida for marcada por ansiedade e medo, elas não vão acreditar que você tem alguma coisa que elas desejem. E elas podem colocar em dúvida o poder de Deus. Talvez você já tenha sido dolorosamente alertado sobre o seu testemunho não tão perfeito e faça qualquer coisa para se livrar das suas fraquezas. Deus deseja que nós procuremos primeiramente agradá-lo e pensar em seu medo em segundo lugar. Isso porque quando fala de ansiedade, que é um sentimento menor que o medo, em Mateus 6,33 ele ordena: buscai, pois. É uma ordem, busque, foque no reino. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se você puser qualquer outra coisa na frente disso, mesmo que seja o desejo de se afastar de um medo terrível, vai descobrir que terá falhado em alcançar o seu objetivo. Deus não ficará em segundo lugar, mesmo diante de uma preocupação legítima de medo ou de libertação. Agora, nós precisamos seguir esta ordem. Foque no reino. Foque nas coisas que são de cima. Olhe com o que o seu coração se preocupa. Você está mais interessado no reino ou nas coisas desse mundo? O mundanismo, ele é um pecado especialmente muito sedutor em nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas têm perdido a razão e tomado caminhos errados. Têm tomado mentiras por verdade e coisas terríveis por beleza. Admiram-se de trocarem aquilo que é na terra pelaquilo que é no céu. Então, nós devemos cuidar
aonde está o nosso foco. Esses momentos que estamos aqui em meditação é um exemplo de aprendizagem pelo caminho mais árduo. Como crentes, nós precisamos olhar para a palavra. O nosso Senhor, Ele dá graças e glórias. E, como diz Salmo 84:11, Ele não sonega bem algum aqueles que andam ou pensam retamente. Não seja ansioso pelos bens desse mundo ou por qualquer outra coisa ou causa. Lembre-se do que Jesus lhe disse para observar as numerosas evidências ao seu redor do cuidado abundante que Deus tem para com as necessidades dos seus filhos amados. Quero deixar algo importante. É tempo de buscarmos um avivamento para as nossas mentes e também para os nossos corações. Que o Senhor possa trazer para nós essa preciosa lembrança, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua alegria, sua paz e a sua justiça. Se tu podes sentir o sopro do vento nas brasas de sua fé, é isso que nós precisamos. Do sopro do vento do Espírito nas brasas da nossa fé. Ele está nos avivando, reavivando, para que possamos acreditar novamente em suas promessas, em seus planos. Ele quer nos liberar de toda a frustração. Nós devemos, para isso, renunciar ao direito de tentar entender assuntos espirituais com a nossa mente. Nós devemos abraçar algo muito mais profundo. Este reino de paz, de alegria e de justiça. O reino que é da luz e de vida e vida abundante. O reino de Deus que é verdade. Essas coisas não estão confinadas em nada que é terreno. A fé, ela está fora do limite do tempo e do espaço dos nossos pensamentos e emoções. A fé contrasta com as leis naturais, com prognósticos médicos e ataques. Jesus nos diz e nos explica como nós podemos nos aproximar do nosso Pai. E Ele diz que Ele recompensa todos que vêm a Ele com fé. Suas promessas, olhe para trás, suas promessas não foram cumpridas? A presença do Senhor e do seu Santo Espírito não está selado em sua vida? Então devemos responder a cada movimento da nossa vida com fé. Nós devemos nos levantar para este novo vento de fé e não ficaremos desapontados. Que possamos dar passos de fé, acreditar que o Senhor, o nosso Pai, mantém as suas promessas. A fé é a vitória de que nós precisamos. E as promessas do Senhor são estas sementes de vitória que devemos plantar em nossas mentes e em nossos corações. Vencer pela fé abrirá os nossos olhos para o reino dos céus, que se abriu diante de nós quando Cristo entrou em nossas vidas. Lembre-se, devemos ser fiéis por toda a eternidade. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele está nos reavivando. Que o Senhor possa soprar os ventos do Espírito nas brasas de sua fé. E vou terminar com Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Examinai os vossos corações todos os dias, meus irmãos e irmãs, e certificai-vos que nenhum de vós tenha o mal ou a incredulidade escondido dentro de vós, pois isso vos desviaria
e vos deixaria indiferente ao Deus vivo. Ore ao Senhor e peça que os ventos do Espírito reavive as brasas da fé em sua mente e seu coração. Que Deus abençoe você e até a semana que vem com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!